Olá a todos! Nessa aula nós vamos estudar o Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes ele é um dos grandes teoremas do cálculo vetorial e ele permite relacionar a integral de superfície, de uma superfície S, com a integral em torno de uma curva que é a fronteira de S, que é uma curva no espaço. A ideia é meio que assim, vamos já enunciar o Teorema de Stokes. Seja S uma superfície orientada, suave por partes, cuja fronteira é formada por uma curva gama fechada, simples e também suave por partes, com orientação positiva. Seja F um campo vetorial cujas componentes têm derivadas parciais contínuas em uma região aberta do R3 que contém a S. Então, a integral de gama f de gama é nada mais nada menos que a integral de superfície do rotacional de F. Então, a ideia, vamos fazer um pequeno paralelo com o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos pensar por enquanto no teorema fundamental do cálculo, que a gente lembra que é integral de A até B, f' de x, dx, e isso é exatamente igual a f de B menos f de A, que a gente pode traduzir como o f de x na variação de A até B. Então, o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, que se você calcula, por exemplo, a integral do lado esquerdo, você está avaliando todos os valores de x, ou todos os pontos do seu domínio que vão estar dentro do intervalo fechado de A até B. Então, aqui no lado esquerdo, você está avaliando todos os valores de x no intervalo fechado de A até B. Quando você olha para o lado direito, você está avaliando os valores de x apenas na fronteira desse conjunto, ou seja, apenas em A e em B. Então, o teorema fundamental do cálculo meio que diz isso, né? Que você pode traduzir, ao avaliar os valores de x para todo o conjunto, você, de um certo sentido, cancelando, vamos colocar assim, o operador de derivação, você, ao invés de avaliar no conjunto todo, você avalia os valores do domínio na fronteira. O teorema de Stokes diz exatamente a mesma coisa, só que para um outro contexto. Você tem uma superfície S, e aí o que acontece? O lado direito da igualdade, que é essa expressão, você está avaliando os valores do domínio que estão dentro da região de S. Então você está avaliando todo mundo aqui. Só que o que acontece? Se você interpretar o rotacional como se fosse um operador derivada, então você consegue, entre aspas, cancelar um sinal da integral com o da derivada, ou seja, cancelar esse operador derivada e avaliar os valores do seu domínio agora na fronteira. E aí você avalia agora em amarelo. Só que o que acontece? Você tem a questão da orientação, porque você pode ir tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Opa, estamos com um problema. Porque se eu estou falando que gama é uma curva no espaço, eu não tenho bem essa noção de horário e anti-horário. Então, como é que eu vou estabelecer uma orientação que é conveniente? Então, é simples. Lembre-se que para integrar essa superfície, você também precisa estabelecer uma orientação através do vetor normal. Então, na hora que você considera um vetor normal à superfície, qual é a orientação que é conveniente? É você apoiar, usar a regra da mão direita. Você apoia o seu polegar no vetor normal e você gira. Nisso que você gira, o próprio movimento da mão te dá qual é o sentido de percurso que a curva deve seguir. Então, nesse caso especificamente, se você fizer um exercício de imaginação em apoiar o seu polegar em cima desse vetor e fazer o movimento da mão, vocês vão perceber que a orientação vai ser condizente. Agora, se o vetor normal estivesse apontando para baixo, o cenário seria outro. Porque na hora de apontar para baixo, você observaria que estaria no sentido oposto. Então, é basicamente isso. O teorema de Stokes, em um certo sentido, ele é um teorema fundamental do cálculo. Antes de fazer um exemplo, vale a pena uma observação. Que essa curva gama, que é a fronteira de S, em alguns livros, ele pode ser denotado como um del S. Então, vale a pena essa observação. Agora, nós vamos resolver alguns exercícios numéricos. Calcule a integral em gama de f de gama desse campo vetorial, sendo gama a interseção do plano y mais z igual a 2
com o cilindro x² mais y² igual a 1. E a ideia é que o que é pedido, né, é para orientar a gama no sentido anti-horário visto de cima. Perdão. Então, o que acontece? Seria interessante nós calcularmos o rotacional de F. Antes de mais nada, até mesmo para ver o que acontece. Então, vamos calcular o rotacional do nosso campo vetorial F. Então, como é que a gente faz mesmo? A gente coloca um IJK. Agora a gente coloca as derivadas parciais, né? Então, del x, del y, del c. Agora nós vamos colocar as componentes do vetor f. Então vai ser menos y² x e z ao quadrado. E nós vamos calcular esse determinante. Então, fazendo aquele desenvolvimento de Laplace, vai ficar 0 menos 0, 0. Tapa a segunda coluna, 0 menos 0, 0 de novo. Tapa a terceira coluna, 1. Com menos aqui vai ficar mais 2y. Então, 1 mais 2y. Então, vale a pena dar um destaque, né? Que isso implica que o rotacional de f é exatamente igual ao vetor 0, 0, 1 mais 2y. Vou até mudar a cor desse camarada, porque mais para frente eu vou usar essa informação para resolver o exercício. Agora, a ideia é tentar descrever que curva gama é essa. Então, ela é a interseção desse plano com o cilindro. Então, eu vou começar a desenhar o meu espaço tridimensional. E primeiro, eu vou começar desenhando o cilindro. Já que é a interseção de um plano com o cilindro, eu vou começar com o cilindro. Então, opa, deixa eu consertar aqui. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Desenha um círculo. Você sobe, só que o que acontece? O plano, ele tem como equação y mais z igual a 2. Então, como a gente pensa o plano como uma folha de papel, ao invés de desenhar uma folha de papel, vamos colocar assim, que se estende ao infinito e além, eu já vou imaginar ele interceptado com o plano. Então ele vai meio que gerar uma figura mais torta, né? Uma elipse, né? Vamos colocar assim. Só que como eu vou fazer esse desenho? Observe que y mais z igual a 2 é a equação de uma reta se a gente olhar no plano yz. Então se eu olho na perspectiva yz, eu vou observar uma reta que vai descendo. Como aqui não aparece o x, então é como se você imaginasse essa reta no plano yz, só que percorrendo à vontade na hora que você movimenta, altera os valores de x. Então, na hora de você avaliar a interseção, seria uma coisa mais ou menos assim. Aqui você meio que desce, né? E aqui você meio que sobe. Então, a nossa curva gama seria essa trajetória aqui. Mas sobre qual orientação? Bem, o exercício pede uma orientação no sentido anti-horário quando você vê a curva gama de cima. Então, se você projeta no plano XY, você tem que percorrer no sentido anti-horário. Então, vamos fazer um pequeno rascunho aqui. Então, aqui nós temos o eixo X, né, perdão, o eixo X, o eixo Y. Você desenha o seu círculo projetado, né? Então, você projeta esse cara no plano XY e você tem que rodar no sentido anti-horário. Rodar no sentido anti-horário é rodar de X para Y. Então, na hora que você projeta, você tem que rodar de X para Y. Portanto, o sentido da minha curva é esse aqui. Ok, então eu acabei de desenhar qual é a nossa curva gama. Só que a ideia é usarmos o rotacional de f. Então, se nós vamos usar o rotacional de f, nós devemos usar alguma superfície onde gama é a fronteira. Então, qual vai ser a superfície S, de tal modo que gama vai ser a fronteira da nossa curva? Nós podemos adotar, por exemplo, justamente essa região aqui. Então, eu vou chamar essa região de região S. Deixa eu chamar essa região
de região S. Então, nós vamos calcular a integral de superfície sobre S. Então, agora o próximo passo é parametrizar a nossa superfície. Então, eu vou encolher um pouquinho aqui, só para encaixar aqui, que agora nós vamos parametrizar S. Então, para parametrizar S, eu tenho que usar dois parâmetros. Eu posso usar o V, ou, pensando aqui, já que eu vou projetar, ao projetar no plano XY, eu vou ter um círculo, então seria interessante nós usarmos coordenadas polares, ou coordenadas cilíndricas, vamos pensar assim, já que é tridimensional. Então, pensando em coordenadas cilíndricas, eu vou colocar aqui dois valores r e θ, de tal modo que a coordenada x venha a ser r cosseno θ, das coordenadas polares, né? A coordenada y, r seno θ. E a coordenada z, bem, vou arrastar aqui um pouco mais. Bem, o z corresponde justamente à equação do plano, né? Porque você pegou o cilindro, interceptou com o plano está fazendo o papel de teto. Então, como é que eu vou achar o valor de z? Como eu conheço o valor de y, é só passar o y para o outro lado subtraindo. Então, o z vai ficar 2 menos y, ou seja, 2 menos r seno θ. Ok, então nós começamos com a nossa função, agora devemos dar quais são os valores de r e θ. Então aqui fica claro que o r varia de 0 até 1 por conta do cilindro, já que o cilindro é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? E o θ varia de 0 a 2π. Agora que eu já fiz a parametrização, o que nós vamos precisar? De um vetor normal. Só que tem que ser um vetor normal condizente com a parametrização da curva. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou explorar a própria geometria do problema para encontrar um vetor normal, ou eu uso o produto vetorial. Então, existem essas duas alternativas. Então, uma alternativa, pensando, por exemplo, na própria geometria do problema. Como aqui é a equação de um plano, nós sabemos que da teoria da equação do plano é o seguinte. Deixa eu só fazer essa observação. Quando você tem a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, e aí você constrói um plano, perdão, as coordenadas do vetor normal é justamente o a, o b e o c. Então essa é uma forma que nós podemos ter. E aí nós poderemos construir o nosso vetor normal com coordenadas 0, 1, 1. E aí se a gente quiser normalizar, a gente vai normalizando e desenvolvendo a conta. Só que eu vou preferir usar as derivadas parciais. Que aí, como é um mecanismo mais geral, eu vou fazer dessa maneira. Então, eu vou calcular as derivadas parciais. Então, vamos derivar primeiramente em relação a r. Então, vai ficar... Acho que vale a pena até mudar de cor, para ficar mais claro aqui. Então, derivando em relação a r, nós vamos ter cosseno θ, seno θ, menos seno θ. Agora, nós vamos derivar em relação a θ. Então, isso aqui vai dar menos r seno θ, r cosseno θ, menos r cosseno θ. E agora nós vamos calcular o produto vetorial. Então, o produto vetorial desses dois vetores vai dar... Tapa a primeira coluna, então vai ficar r menos r seno cosseno menos com menos mais r seno cosseno, aqui vai dar zero. Tapa a segunda coluna, então aqui vai ficar r cosseno ao quadrado, né? Porque aí, como no desenvolvimento de Laplace você tem que trocar de sinal, vai ficar r cosseno ao quadrado mais menos. E aí, com o desenvolvimento de Laplace, fica mais de novo r seno ao quadrado. R cosseno ao quadrado com r seno ao quadrado vai dar r. E na terceira coordenada vai dar, de novo, r. O que vai bater com a nossa intuição do vetor normal. Lembre-se,
um vetor normal que nós teríamos seria x igual a 0, y igual a 1, z igual a 1. A única diferença é que, como está multiplicado por r, então você só esticou o vetor. E isso até, inclusive, é condizente com a orientação da nossa curva. Por quê? Porque se a componente y e a componente z são positivas, quer dizer que o seu vetor normal tem essa direção. Porque é a direção onde o y e o z é positivo. Então, a orientação do nosso produto vetorial é condizente com a orientação da curva para aplicarmos o teorema de Stokes. Próximo passo agora é o seguinte. Beleza, já temos o nosso produto vetorial, agora nós vamos precisar do rotacional de f, só que composto com a nossa parametrização. Por quê? Porque o nosso rotacional de f está na descrição x, y, z. Só que a gente tem que descrever esse camarada já com a nossa parametrização. Como assim, professor? Bem, eu tenho que pegar o x, y, z e substituir por essa informação. Então, o x é o r cosseno, o y é o r seno e o z é 2 menos r seno. Então, nesse caso, aqui vai ficar 0, 0, 1 mais 2 vezes r seno de θ. Então, agora sim que eu já fiz a composição, o que acontece? A gente sabe que a integral em gama, f de gama, que é o objetivo do nosso exercício, né? Vamos relembrar aqui, que esse camarada aqui, pelo teorema de Stokes, é exatamente a integral dupla em S do rotacional de f ds. Só que esse camarada é exatamente o quê? A integral em d, aonde d corresponde justamente à variação do r, do rθ, perdão, a integral em d do produto escalar hot f pelo produto composto com sigma, né, perdão, pelo produto vetorial sigma r vetorial sigma θ, dA. Por quê? Porque esse cara, lembre-se, ele é justamente o vetor normal, né? Aí seria o produto escalar do hot f pelo vetor normal unitário, e aí por algumas manipulações que a gente viu nas integrais de superfícies, você não precisa que esse vetor seja um vetor normal unitário. Você pode colocar um vetor normal qualquer, e aí ao invés de você colocar ds, você coloca dA direto. Porque o ds tem aquela taxa lá do módulo do produto vetorial. Só que aí, calculando o produto escalar deste vetor por este, nós vamos obter integral em d 0, 0, r vezes 1 mais 2r seno θ dA. Agora nós vamos utilizar a descrição do domínio D, né? Que é o θ variando de 0 a 2π, o r variando de 0 até 1, distribuição Herbert-Richards, então aqui vai dar r, mais 2r ao quadrado, seno θ, dr dθ. E o interessante é que a gente pode separar as integrais. Então, na hora que a gente separa as integrais, vai ficar a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, r dr dθ, ou seja, essa integral dupla sobre essa função, mais a integral dupla sobre essa segunda função. E o que acontece? Aqui vai ficar integral de 0 a 1 r dr vezes integral de 0 a 2π 1 dθ, porque você consegue escrever r como r vezes 1. E aqui vai ficar integral de 0 a 2π seno de θ dθ vezes integral de 0 a 1 2r ao quadrado dr. Só que o que acontece? Na hora que você calcula a primitiva do seno, integral de seno é menos cosseno. Na variação de 0 a 2π, isso vai dar zero no final das contas.
Então, isso dando zero, isso faz com que toda essa expressão dê zero. E aí o que sobra vai ser o quê? Um r ao quadrado sobre 2, que aí na hora que você faz a substituição dos limites de integração, isso aqui vai dar meio, isso aqui vai dar 2π, portanto isso aqui vai dar π. Conclusão, só para concluirmos a nossa questão, a integral em gama f de gama é exatamente igual a π. Simples assim. Agora nós vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos usar o teorema de Stokes para calcular essa integral de superfície, onde f é dado por essa função, e essa é a parte da esfera, x2 mais y2 mais e2 igual a 4, que está dentro do cilindro x2 mais y2 igual a 1 e acima do plano xy. Então, nós temos uma superfície e nós devemos enxergar a curva em cima da superfície. Então, a primeira coisa é tentar entender que superfície é essa. Então, vamos lá. Uma dica fundamental é procurar fazer desenhos grandes, que desenhos grandes ajudam a transmitir qual é a ideia da superfície. Então, eu vou desenhar com muita calma a esfera, centrado na origem raio 2. Vamos desenhar com calma nossa esfera, centrada na origem e raio 2. Estou fazendo uns pontilhados aqui, porque agora joga para cá, joga para cá. Tem que fazer a parte de baixo ainda. Pronto. Nós temos a nossa esfera. O cilindro x2 mais y2 igual a 1 é um cilindro de raio 1, que é menor do que 2. Então, vou desenhar o meu cilindro aqui dentro. E aí o cilindro, ele prolonga tanto para baixo quanto para cima. E aí nós precisamos entender o seguinte. Vamos lá. Na hora que bate aqui, observe que esse tubo ele vai ao infinito e além. Então, ele vai pegar uma parte aqui e vai pegar essa casquinha de cima, essa, vamos dizer, essa calota. Então, a nossa superfície é como se fosse, por exemplo, aquelas cápsulas de remédio, vamos colocar assim. Então, você tem um tubo, aí ao invés de ficar reto, você tem um formato mais arredondado. Então, porque o que acontece? A superfície tem que ser a interseção do cilindro com a esfera. Então, quando bate nesse ponto aqui, aqui faz parte da interseção. Isso que está empontilhado não faz parte, quer dizer, vai fazer parte da interseção, só que ele vai estar, vamos dizer assim, é como se você estivesse rabiscando a casca, né? Vamos colocar assim. Só que a interseção não vai ser uma figura plana, né? Imagina que você está fazendo uma pequena cirurgia na laranja, na casca, aí você faz um rabisco, e aí você forma tipo uma calota, vamos colocar assim. Então, essa é a nossa superfície S. Só que o que nós precisamos, já que nós vamos usar o termo de Stokes, não é parametrizar a superfície. Nós precisamos da nossa curva. Quando não é dado nenhuma informação sobre a orientação da superfície, subtende-se o quê? Que a superfície, como aqui é uma superfície fechada, é aquela superfície que você aponta para fora. Então, com base nisso, na hora que você pega a orientação da curva gama acaba sendo essa que eu acabei de descrever. Então, essa curva gama que nós vamos precisar parametrizar. Mas vamos pensar um pouco. Como nós vamos parametrizar a nossa curva gama? Bem, a gente pode fazer o seguinte. Nós podemos projetar essa curva gama no plano XY e pensar que a coordenada x e a coordenada y dele é justamente a mesma das coordenadas polares. Então, eu posso pensar assim, que o meu gama de t vai ser, como o círculo do cilindro é de raio 1, então nosso gama de t vai ser x igual a cosseno t, y igual a seno t, e o nosso z que vai ser interessante, porque o z é a interseção do círculo com a circunferência, perdão, do cilindro com a esfera. Essa curva que está em verde é uma curva que está sobre a esfera. Então eu tenho que pegar essa informação do cilindro e juntar com essa informação. Só que o que acontece? Se você sabe que x2 mais y2 é igual a 1, isso quer dizer que isso é exatamente 1. Então, 1 mais z ao quadrado sendo igual a 4
Isso vai implicar que z ao quadrado é igual a 3. Como você só está interessado na curva tá acima do plano xy, então você está interessado no z igual a raiz de 3 e não o menos raiz de 3. Então o seu z é constante raiz de 3. Então vamos lá. Vamos desenvolver o nosso exercício. Vou colocar essa informação aqui no canto, porque isso vai ser útil. E vamos relembrar pelo teorema de Stokes que a integral em S do rotacional de f ds pelo teorema de Stokes é exatamente a integral em gama f de gama. Então, isso é exatamente igual. Eu esqueci de falar para quais valores de t você está percorrendo. Como você está dando uma volta completa no círculo, isso quer dizer que o seu t vai de 0 até 2π. Então, vai ser integral de 0 a 2π f do gama de t, produto escalar, com gamaninha de t, dt. Então, eu preciso calcular quem é o gamaninha de t. Então, eu vou calcular aqui no canto. Derivando aqui vai ficar derivada do cosseno menos seno, derivada do seno, cosseno, derivado raiz de 3, zerou. Agora, o f do gama de t. Então, eu vou resgatar a informação de quem é f normal só para fazermos a substituição. Então, é xz, yz e xy, né? Deixa eu colocar aqui. f xyz é igual a xz, yz, xy. Vou só conferir se é isso mesmo. xz, yz e xy. É isso mesmo. Então, como a gente quer a composta, então o que é x eu vou trocar por cosseno de t, o que é y eu vou trocar por seno de t, e o que é z eu vou trocar por raiz de 3. Então, aqui vai ser raiz de 3 vezes cosseno t, yz, raiz de 3 seno t, e a coordenada z, que é xy, vai ser cosseno t vezes seno t. Como você quer calcular o produto escalar, então vai ser de cima vezes de cima, de baixo. Quer dizer, primeira coordenada vezes primeira coordenada, segunda coordenada vezes segunda coordenada, mais terceira coordenada vezes terceira coordenada. Só que o que vai acontecer? Vai ficar menos raiz de 3 seno cosseno, mais raiz de 3 seno e cosseno. Vai dar zero. Mais 0 vezes isso dá zero. Ou seja, a integral de 0 a 2π 0 dt é igual a zero. E isso implica rapidamente que a integral de superfície do hot de f ds é exatamente igual a zero. Simples assim. Ou seja, ao contrário do teorema fundamental do cálculo, que a gente sempre vai calcular a integral sobre a fronteira, né, que é fazendo aquela variação de a até b, no teorema de Stokes vão existir situações que é mais interessante você calcular a integral, você transportar da curva para a superfície, ou vão existir situações onde é mais interessante você ir da superfície para a curva. Quando que vale a pena? Aí depende de diversos fatores. O que vale a pena resgatar como informação é o seguinte. Quando você tem uma curva gama, por exemplo, você tem uma curva gama aqui. Você tem vários tipos de superfícies cuja fronteira de gama seja a mesma para duas superfícies diferentes. O que eu quero dizer? Eu posso desenhar uma primeira superfície assim. Por exemplo, eu posso desenhar uma primeira superfície S, que é esse casco aqui, cuja a fronteira é exatamente essa curva gama. Mas eu poderia ter desenhado uma outra superfície com a mesma fronteira. E o que acaba de acontecer? Que pelo teorema de Stokes, a integral de superfície na superfície branca é igual à integral de superfície da superfície amarela. Claro, eu estou partindo do pressuposto que eu estou falando da integral de superfície do rotacional de f. Então, todas essas integrais são iguais, inclusive essa aqui que forma a nossa região. Então,
Você quer, por exemplo, sair da curva para a superfície S, o legal é que você pode escolher uma superfície S que tenha a propriedade que a sua fronteira seja igual à curva gama para poder fazer a transição da curva para a superfície. Então, com base nisso, nós vamos resolver esse último exemplo. Use o teorema de Stokes para calcular a integral em gama de f de gama, aonde a nossa f é dada por essa expressão e gama é o triângulo com vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bem, então, já que nós vamos fazer a transição da curva para a superfície, nós vamos precisar calcular o rotacional de f. Então, vamos primeiro fazer isso. Então, o hot de f vai ser i j k, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, e agora as componentes do vetor. X mais y2, y mais z2, z mais x2. Vamos calcular o determinante. Acho que vale a pena calcular o determinante aqui embaixo. Então vai ficar, então, 0 menos 2z. Tapa a segunda coluna, 2x menos 0, só que aí pelo desenvolvimento de Laplace você troca o sinal, então vai ficar menos 2x. E na terceira coordenada, você tapa a terceira coluna, aí vai dar 0 menos 2y. Então, deixa eu só organizar aqui. Eu posso enxergar como que o hot de f, só para enxergar de maneira mais organizada, é exatamente menos 2 vezes z, x, y. Então, vamos guardar essa primeira informação. Agora, nós vamos precisar parametrizar a nossa superfície. Na verdade, antiparametrizar a superfície, enxergar que curva gama é essa. Então, é um triângulo com vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, vamos lá. Vamos desenhar o nosso triângulo. Só ajeitar aqui minha telinha. Pronto. Então, nós temos aqui nossa superfície. Então, o primeiro ponto é o 1, 0, 0. O segundo ponto é o 0, 1, 0. E o terceiro ponto é o 0, 0, 1. Então, eu vou considerar o triângulo que passa cujos vértices são formados por esses três pontos. E a curva gama, eu não tinha estabelecido a orientação, mas vamos pensar nessa orientação aqui, na orientação positiva. Que é o quê? Que quando você enxerga no plano XY, você vai do X para o Y. Que aí você roda no sentido anti-horário. Então, essa é a nossa curva gama. E aí eu preciso de uma superfície de tal modo que a fronteira da superfície seja exatamente essa curva. Que fronteira seria essa? Seria exatamente a equação do plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar S justamente a equação do plano. E aí fazer essas restrições. Então, o primeiro passo é encontrar a equação do plano. Só que aí, como é que a gente pode fazer para encontrar a equação do plano? Aí é um exercício de geometria analítica. Existem duas formas de você enxergar. Eu prefiro enxergar da forma como eu costumo ensinar para os meus alunos, que é o seguinte. Eu vou construir um primeiro vetor V1 a partir desses três pontos. Então, por exemplo, vou construir um vetor que seria esse cara aqui. Que seria, por exemplo, o vetor. Pegar, por exemplo, o 0, 0, 1. Esse até aqui. Menos. Na verdade, se é desse aqui é final menos inicial, né? Então eu tenho que pegar as coordenadas desse ponto, que é 1, 0, 0, menos as coordenadas desse ponto, 0, 0, 1. Então, vou fazer essa conta. Então, isso aqui vai dar menos 1 aqui, e aí você apaga o restante. Então, você construiu esse primeiro vetor que eu vou sinalizar em azul. Agora, eu vou construir um segundo vetor, que é esse vetor aqui. Então, eu vou construir agora e vou chamar ele de V2. Então, vai ser 0, 1, menos 1.
E agora eu faço o produto vetorial. E aí, pela regra da mão direita, se eu estou fazendo o produto vetorial deste vetorzinho aqui com este vetorzinho aqui, pela regra da mão direita, o sentido do nosso vetor normal vai ser esse camarada aqui, que vai condizer com o sentido da nossa curva. Beleza. Então agora eu vou calcular o produto vetorial para achar a equação do plano. Então, calculando o produto vetorial de V1 por V2, então aqui só para destacar qual é o nosso objetivo, achar a equação do plano. Então vai ficar, acho que já posso ir até um pouco direto, né? Então vou posicionar o V2 aqui embaixo. Então vai ficar, tapa essa primeira entrada, 0 mais 1, então aqui vai dar 1. Tapa a segunda entrada, então vai ficar menos 1, só que inverte o sinal, fica mais 1, com 0, então vai ficar 1. E aqui vai ficar 1. Esse vetor aqui são as coordenadas desse vetor laranja. Só que eu preciso da equação do plano. Então, qual é a equação do plano? 1 vezes x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais d igual a 0. Eu vou partir do pressuposto que eu sei que o ponto 0,01 está no plano para achar o valor de d. Então vai ficar 0 mais 1 mais d igual a 0. Ou seja, que d é igual a menos 1. Então a equação do plano, a equação do plano é x mais y mais z menos 1 igual a 0. Então, essa é a equação do plano, porque eu vou usar ela para parametrizar a superfície. Como nós vamos parametrizar a nossa superfície? Então, colocar aqui, parametrizando. S, o que eu vou fazer? Vou considerar um sigma de UV de tal modo que x seja igual a U, o y seja igual a V e o z eu isolo. E ao isolar vai ficar 1, passa para o outro lado, né? Menos x menos y, ou seja, menos U menos V. Onde o nosso U tem uma variação e o nosso V tem outra variação. Qual variação? Bem, eu tenho que pegar essa figura, figurinha e tentar enxergar como região ou do tipo 1 ou do tipo 2. Então, se eu apago, por exemplo, isso aqui, observe que na hora que eu projeto esse plano no plano XY, porque é onde tem a variação de U e V, eu vou obter um triângulo aqui. Vou desenhar aqui o triângulo. Esse triângulo que eu estou destacando em rosa, para facilitar a visualização, eu vou desenhar aqui do lado. Então vai ficar, lembre-se, 0, 0, 0 está aqui. O 0, 1 vai estar aqui, que aqui é a coordenada x igual a 1, y igual a... Na verdade aqui, né? X igual a 0, y igual a 1. E esse ponto aqui é o x igual a 1, y igual a 0. Então, esse triângulo que eu rachurei no plano XY corresponde a esse triângulo aqui. Claro que eu estou olhando agora na perspectiva só do plano XY. E aí, como eu descrevo esse camarada? Bem, eu posso enxergar ela como uma região do tipo 1. Que eu posso pensar nela como... Deixa eu só melhorar aqui a minha descrição. Eu posso pensar que o U... Deixa eu pegar esse desenho, jogar mais para baixo. Posso pensar que o U varia de 0 até 1. E o meu V, ele varia de 0 até a equação dessa reta. Só que a equação dessa reta é y igual a 1 menos x. Só pensar um pouco, né, um exercício de cálculo para descobrir a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então você percebe que y é igual a 1 menos x, então isso quer dizer que v tem que ser igual a 1 menos u. Pronto. Já estamos praticamente aptos
para completarmos o nosso exercício. Vou adicionar aqui uma página, né, porque acabou aqui as páginas. Vou pegar essa informação aqui, que vai ser fundamental. Porque vamos relembrar qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é calcular a integral em gama f de gama. Só que pelo teorema de Stokes, isso aqui é integral de superfície S do rotacional de f de S. O que nós já temos? Acabamos de extrair a parametrização, que a parametrização está aqui. Nós também temos o rotacional de f, então eu vou retornar aqui com o rotacional de f. Ctrl C, Ctrl V. Nós também temos o rotacional de f. Só que aí o que acontece? Como eu vou fazer em cima da minha parametrização, então eu vou ter que calcular o rotacional de f. Acho que eu vou até pegar essa informação aqui, copiar e colar aqui embaixo. Eu vou pegar o rotacional de f em cima da nossa superfície. Então seria composto com sigma. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o x, y, z aqui em cima e vou substituir. Então aqui no z vai ficar 1 menos u menos v, né? Porque o z se substitui. X é u e o y é v. Então, na hora de calcular o produto escalar, eu vou usar o produto escalar em cima da minha parametrização. Então, acho que vale até a pena já escrever isso. Que aqui vai ser a integral onde o u varia de 0 até 1, o v varia de 0 até 1 menos u, que é o que a gente viu lá na parametrização, né? Rot de f, então vai ficar produto escalar do rotacional de f, composto com sigma, que é na superfície, com o vetor normal, que ainda temos que calcular. Eu esqueci de calcular ele. Então, daqui a pouco eu vou calcular o vetor normal. Então, eu vou colocar simplesmente sigma u vetorial sigma v. Já que eu coloquei esse camarada aqui, já tenho que colocar o dA direto. Então, eu tenho que calcular quem é sigma u vetorial sigma v. Então, eu vou colocar essa informação mais embaixo, só para a gente calcular esse produto vetorial. Então, derivando em relação a u, essa função sigma aqui vai ficar 1, 0, menos 1. E derivando em relação a v, vai ficar 0, 1, menos 1. Então, na hora que a gente calcula o produto vetorial, bem, vai ficar 1, tapa agora a segunda coluna, 1 de novo, 1 de novo. Ou seja, a orientação do nosso produto vetorial, ele acabou coincidindo com aquela orientação da curva que eu havia comentado no desenho. Ele apontou para o 1, 1, 1, que é exatamente o do produto vetorial V1 para o V2. Então, até poderíamos ter pulado se a gente soubesse dessa informação. Mas segue em frente. Então, nós temos o seguinte. Integral de 0 até 1. Integral de 0 até 1 menos u. Vamos lá. Então, aqui, como é vetor 1, 1, 1, então eu vou pegar este vetor escalar rotacional. Então, vai ficar... vou ter que ir com calma, né? Menos 2. Para não me confundir, eu acho que é melhor multiplicar, né? Porque aí não vou me confundir. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Aqui vai ficar mais 2u mais 2v. Estou só aplicando a distributiva. Aqui vai ficar menos 2u menos 2v. Aí eu apago esse menos 2, que eu achei que ia ajudar a facilitar a visualização, mas já que eu vou fazer esse vezes esse, fica mais fácil assim. Então vai ficar menos 2 mais 2u mais 2v mais menos 2u mais menos 2v. Então esses dois se cancelam e sobra apenas o menos 2 no produto escalar. Então isso aqui vai ser exatamente menos 2 d. Só para corrigir esse dA, né? Quem varia de 0 até 1 menos u é o v. Quem varia de 0 até 1 é o u. E aí que vai ficar dv du.
Só que olha que interessante. Se eu jogo menos 2 para fora da integral, aqui vai ficar integral de 0 até 1, integral de 0 até 1 menos u, dv du. Só que, com um pouco de teoria, aqui é 1, né? Quando não tem nada, já que você botou 2 para fora. Como você sabe? Se você chama, por exemplo, aquele triângulo de D, eu acho que eu chamei de D anteriormente, né? Ou não chamei. Vamos chamar esse triângulo aqui de D. Só para facilitar aqui a nossa conversa aqui. Esse símbolo aqui é a integral em D 1dA. Ou seja, isso aqui dá como resultado justamente a área daquele triângulo. Só que quanto que dá a área daquele triângulo? Vamos pensar um pouco. Se aqui é 1, aqui é 1, base vezes altura dividido por 2 vai dar 1 vezes 1 dividido por 2 vai dar meio. Então aqui vai ficar 2, menos 2, né? Multiplicado por meio. E aí, menos 2 vezes meio vai dar menos 1. Portanto, para concluirmos a nossa questão, essa nossa integral aqui, f de gama, portanto, essa nossa integral em gama, f de gama, é exatamente igual a menos 1. Ou seja, ao invés de ter que fazer todo aquele cálculo da integral dupla, eu simplesmente interpretei o significado da integral dupla e saiu bem mais rápido. Então espero que vocês tenham gostado dessas soluções. Qualquer dúvida, se persistirem os problemas, o professor deverá ser consultado. E para a próxima videoaula, nós vamos estudar o teorema do divergente, que vai fechar essa nossa parte de cálculo vetorial. O teorema do divergente também é conhecido como teorema de Gauss, só para efeito de observação. Então peço que curtam o vídeo, que compartilhem com os colegas e até a próxima.